E hoje, como na semana passada, nós falamos sobre as vacinas de Covid, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a gripe, Covid e sinusite. O que acontece? Para a gente saber orientar o paciente no balcão da farmácia e para a gente saber indicar um bom medicamento para esse paciente, para auxiliar no tratamento desse paciente, a gente vai precisar de saber identificar a diferença dessas três doenças, né? Saber quem é quem, ter pelo menos uma noção de quem é quem, para a gente poder saber como proceder. E isso está gerando dúvida para muitas pessoas que estão lá no balcão. Tem muita gente, então, que está procurando, né? Eu fico super feliz, muito feliz mesmo, quando eu vejo uma mensagem dessa daqui. Olha que coisa mais linda, né? Você tem contribuído e muito para o meu aprendizado. É Zefira seu nome, né? Muito bom, muito obrigada, tá? Eu fico feliz, a ideia é essa, o propósito é esse, a gente ajudar. Obrigada também, Elidiana, a Cláudia, que é a minha aluna lá do OFP, tá sempre nas aulas. A gente ontem fez uma aula fechada sobre gripe, Covid e sinusite, ela tava lá, assistiu e hoje está aqui de novo. Então, não tá nem se importando, a gente vai repetir, né, Cláudia? O bom é a gente estar aqui e trocar ideia. Quanto mais vocês perguntam, mais a gente consegue atingir o objetivo, que é, de fato, ajudar vocês. Então, para poder ficar uma coisa didática e fácil de entender para vocês, e fácil para mim, para minha linha de raciocínio, né? Para eu não perder a minha linha de raciocínio, eu vou falar um pouquinho, depois eu paro, vejo as perguntas, respondo, depois eu falo mais, tá bom? Para não ficar interrompendo. Então, vocês podem botar aí as perguntas que não tem problema, tá? Obrigada também pelo carinho aí, a Thaís falando, ó. Adoro suas explicações. Queria fazer o OFP, abre quando? Thaís, a gente ainda não sabe da próxima turma, a gente acabou de fechar a turma, né? A turma 6. E daqui a um tempo a gente vê quando vai abrir a turma 7. Então você continua comigo aqui toda quinta, acompanhando no Instagram, que a gente vai falar, tá bom? Carol, querida, minha aluna desde a turma 1 da UFP, falando que qualquer tema tá bom. Muito, muito obrigada, tá, pessoal? Fico super feliz, eu recebo com muita alegria esse carinho de vocês. Claro, né, como disse a Geralda aqui, vamos colocar um joinha no vídeo, por favor. Quem tá aqui no YouTube, dá o like para mim no vídeo. No Facebook também dá para dar um like bem legal. Aqui, quem tá aqui no Instagram, bota coraçãozinho aí para nós, pro Instagram também entender que é uma live legal, que vale a pena, né? E é uma forma que vocês têm de me ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai identificar lá na farmácia, o paciente chega com alguns sintomas, como que a gente vai fazer para identificar, para saber que é que esse paciente tem? A gente entrou no inverno agora. E é uma época no Brasil, apesar da gente não ter frio intenso, na maioria do Brasil, né, na maior parte do país, porque lá no sul a gente tem bastante frio, mas para cá, por exemplo, onde eu moro, região sudeste, não faz frio. Né, vocês estão vendo, eu tô sem roupa de frio aqui, né? Então, dificilmente vocês me veem com roupa de frio, porque não faz frio, né? É muito raro. Mas, mesmo assim, a gente tem uma onda de gripe, a gente tem uma onda de sinusite que vem nessa época, que não é frio, mas é menos quente do que o restante, do que o verão, do que a primavera, enfim. E aí a gente vai ter uma demanda maior de pacientes chegando na farmácia com sintomas gripais, né? Com coriza, espirro, tosse, febre, dor no corpo. E como a gente está numa situação de pandemia, a gente fica sem saber para onde correr. O que eu faço? E agora? Como que eu vou saber se esse paciente está com Covid? Como que eu vou saber se esse paciente está gripado ou se é uma sinusite? Então, eu vou falar alguns sinais que a gente pode estar atento a esses sinais para poder orientar bem esse paciente. Mas é muito importante que a gente entenda duas coisas, tá? A primeira coisa que é super importante a gente entender. Como a gente está numa situação de pandemia mundial, a primeira hipótese é que seja Covid. Então, qualquer pessoa
que chegar na farmácia com sintomas gripais, a sua primeira suspeita precisa ser Covid. Exatamente por a gente estar numa situação de pandemia. A gente não pode descartar jamais que seja Covid. Né? Na aula que eu fiz ontem para os nossos alunos do OFP sobre isso, nós ficamos 1h40 de aula ontem falando a respeito disso, e uma das alunas que trabalha em farmácia comentou que já está aparecendo caso de Covid, onde a pessoa tem só diarreia, não tem nem sintoma gripal, e está testando positivo, né? Então, a gente tem que ficar super atento, porque na pandemia, numa doença nova, a gente não sabe se é ou não. Então, a gente sempre vai tratar como, em primeira hipótese, é como se fosse Covid, ok? Então, sempre a sua primeira hipótese é essa. A orientação que você vai dar vai ser como se fosse para um paciente com Covid. A segunda coisa importante que a gente precisa saber é que, mesmo se não for Covid e se for gripe, basicamente os medicamentos que nós vamos indicar vão ser os mesmos para as duas coisas. Por quê? Na gripe, a gente vai tratar dos sintomas. E na Covid também, a gente vai tratar dos sintomas. A gente não trata o vírus, a gente trata o sintoma. Então, isso a gente precisa compreender.